Dilma, volta para o Lula 2, volta para o Lula 1. Você acha que os impérios da educação das faculdades particulares foram erguidos como? Pois é. Vamos lá, Gustavo, pode complementar. Eu já era adulto quando o Lula assumiu teve o primeiro mandato. Eu lembro muito bem dessas coisas. Ao mesmo tempo... Fazer todas as afirmativas de vocês. Então agora eu vou trazer a afirmativa do Thiago para o Gustavo, tá? Perfeito. Assistencialismo virou ferramenta eleitoral para manter a população dependente e submissa ao Estado. Programas como Bolsa Família são usados para criar um curral eleitoral e garantir votos, não para emancipar o cidadão. Então, Thiago pode fazer a sua argumentação sobre assistencialismo no Brasil, que, você, segundo a afirmativa, virou uma ferramenta eleitoral para manter a população dependente e submissa ao Estado. Tá tudo na afirmativa. É isso. Quando a gente não tem porta de saída... Quando a gente não tem educação, né? Sou muito pró-educação. Sem educação a gente não vai a lugar nenhum. E hoje em dia, é claro que se você não tem uma perspectiva, você quer estudar para quê no Brasil também? Eu mesmo quero estudar. Estudar aqui para ser professor universitário. Eu, como professor universitário, ganho uma miséria. Eu dou aula uma vez por semana porque eu gosto de dar aula, mas você olha o Brasil de hoje, quem ganha dinheiro no Brasil é quem está fazendo alguma coisa escusa ou quem está fazendo uma baixaria muito grande. Essa é uma grande realidade. O Brasil nunca se premiou a inteligência. O Brasil é uma terra de donos do poder e de uma classe artística que ganha algo impensável e para isso não se precisa de estudo. E quando a gente tem um dinheiro que vem do Estado, que vem do pagador de imposto e serve também para pagar imposto, porque imposto sobre consumo, quem ganha assistencialismo paga o imposto sobre consumo, e na verdade o governo ele onera aquele que ele está dando. Então é um desastre. É um desastre. Quando a gente não tem porta de saída, quando a gente não tem educação, o assistencialismo ele só serve para isso, para você fidelizar um cliente. Fechou? Agora, Gustavo aí, aproximadamente 5 minutos. Perfeito. Falo aproximadamente porque a gente está deixando passar um pouco. E tranquilo, Já vamos entendemos, Tranquilo, gente. tranquilo. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, essa ideia de que o assistencialismo ele é uma ferramenta eleitoral para manter a população sob domínio é um velho preconceito, é alguma coisa que é dita e redita há muito tempo. E eu acho que não por maldade no coração das pessoas, nem más intenções, mas porque se produziu um discurso que criou esse sentido de realidade, né? E eu acho que é interessante porque quando a gente olha para os dados relacionados à própria concessão de programas como Bolsa Família ou benefício de prestação continuada, que é um benefício pago para quem não tem condições de trabalhar, né? Então são pessoas que têm alguma deficiência, idosos que passaram da idade, lugares que não têm locais produtivos para inserir essas pessoas. O orçamento do Bolsa Família para 2025 foi de 158 bilhões e do BPC de 112 bilhões. Esses dois juntos não batem a metade do valor que as grandes empresas têm de isenção fiscal, por exemplo, né? E aí a grande questão é a seguinte, né, Pavinato? Você comentou que são os informais que mantêm a economia brasileira ativa. E isso é um desastre. Isso é um absoluto desastre, porque significa que os nossos trabalhadores, os trabalhadores brasileiros, estão em condições cada vez piores de trabalho, com cada vez menos segurança jurídica. A informalidade no Brasil passa 39% da força de trabalho. É muita gente. A gente está falando, né? O governo soltou alguns dados a respeito da menor taxa de desemprego da história, mas essa pesquisa do PNAD tem alguns problemas metodológicos. Inclusive tem um artigo na revista Ópera, que é muito bom, que ele vai falar sobre isso, porque é isso, a gente olha aqui para fora, né, do estúdio onde a gente está, e a realidade ela é muito mais massacrante do que os dados apresentam. E além disso, esses programas de benefícios, eles servem justamente para poder retirar essas pessoas de uma situação de miséria imediata, e que tem uma série de critérios. Então as crianças têm que estar matriculadas nas escolas, existem uma série de determinações que têm que ser seguidas para que as pessoas tenham direito a esse benefício. Esse programa, o Bolsa Família, principalmente, ele teve um sucesso estrondoso na diminuição da desigualdade social no Brasil, porque ele esteve atrelado também a um processo de valorização do salário mínimo.
com o aumento do poder de compra da classe trabalhadora. E isso não acontece mais. A gente vê o número de dependentes desses programas crescer como um sintoma de que a nossa economia está se transformando numa economia igual à República Velha. Né? Igual à República Velha, uma economia totalmente reprimarizada, com capitais estrangeiros controlando setores estratégicos. E, ao mesmo tempo, você tem uma classe trabalhadora que é jogada numa condição de marginalidade, que vai precisar aceitar o emprego que vier, motorista de aplicativo, entregador, vendedor de cosmético, e não tem nenhum demérito com esses empregos. Acho que é importante dizer isso, né? Não tem nada de errado em trabalhar com isso. Mas a verdade é que são empregos que têm uma precariedade muito grande e que a pessoa não tem nenhum tipo de garantia, não tem nenhum tipo de viabilidade para poder comprar uma casa própria, por exemplo, né? E aí a gente vê também que a saída das pessoas desse programa, nesse período, também aconteceu. Então, no ano de 2005, deixaram de fazer, de 2005 até 2019, 64% das crianças e adolescentes que participavam do Bolsa Família, que eram registrados no Bolsa Família, no CadÚnico, tiraram os seus registros, né? Saíram do programa. E aí é muito curioso, porque eu vejo muito o discurso na internet, assim, no geral, e nem estou dizendo que é o caso, porque eu acho que não é mesmo, mas de muita gente que brada, né, contra programas de assistência, contra programas como o auxílio emergencial, né, fala nesse mesmo papo, e ao mesmo tempo sacou o auxílio emergencial sem precisar, já que era autodeclaratório, né, o que é um problema muito grave. E são essas mesmas pessoas que arrotam moralismo, né, que arrotam e não falam nada sobre as isenções das grandes empresas, né? E do fato de que esses programas eles não são suficientes de maneira nenhuma para resolver o problema da economia brasileira, de maneira nenhuma. Mas eles são um ponto de saída possível para retirar os trabalhadores desse afogamento. E aí a gente vê o quanto o interesse de classe aqui está disposto. Porque ao mesmo tempo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes propuseram um auxílio emergencial de R$200 no meio da pandemia, R$200, a gente vê hoje que o governo Lula tem ampliado a sua cruzada contra o BPC. No final das contas, servindo a interesses econômicos muito parecidos, né? E que eu acho que revelam um pouco dessa hipocrisia e da necessidade da superação do discurso liberal, né? Desse discurso que tenta vender pra gente esse apanhado de ideologia que é desmontado quando a gente analisa os dados. Legal, Gustavo, fechou. Eu vou pedir para vocês seguirem agora o tempo também, para a gente poder andar um pouquinho mais rápido. Tiago, você tem então agora 3 minutos para polêmica, é muita polêmica. Mas assim que é bom, mas eu não posso, legal, mas não dá para fazer, porque são questões complexas que não dá para a gente resumir em poucas palavras. Mas eu não posso concordar mais. O programa assistencial Bolsa Família, que nasceu do Bolsa Escola, da mistura com Bolsa Gás do Fernando Henrique, é um programa puramente liberal. Você dá o dinheiro para a pessoa gastar como ela quer entender, como ela bem entender. Então é um programa nascido liberal. De fato, não há uma saída disso. É uma vergonha o que tem acontecido com o Brasil em relação a isso. Eu não tenho como discordar de você. E acho que o lance tem saída. Não tem como. Não tem. Você precisa também trabalhar a saída. Eu não sou contra ajudar, como cristão, eu não sou contra ajudar quem passa fome, pelo amor de Deus. Né? A fraternidade é um dos princípios previstos na Constituição brasileira e ele rege as democracias desde a Revolução Francesa. A fraternidade é um desses princípios e a fraternidade ela vem na Revolução Francesa para substituir a caridade, né? Quando ela quer suplantar as teorias religiosas, a fraternidade ela surge como o substituto da caridade. Então nós temos que ser fraternos. Mas nós temos que ser fraternos e tratar como irmãos. Eu não quero um irmão que dependa de mim pelo resto da vida. Eu quero ajudar um irmão num momento de dificuldade. Mas eu não quero que ele passe o resto da vida em dificuldade. Nesse ponto não há discordância, absolutamente discordância nenhuma. Sim, eu acho que nesse caso a gente pode até dizer que a única maneira eficaz para poder construir essa possibilidade é construindo uma economia que esteja alinhada com os interesses estratégicos dos trabalhadores e desses que passam fome. E quando você fala de isenção fiscal, é uma vergonha. Quando o governo Lula fez aprovar essa reforma tributária, que é algo totalmente canhestro, só foi privilegiado via o Ministério da Fazenda
as grandes montadoras de carro no Brasil, repetindo uma coisa velha da época de Juscelino Kubitschek, de um país rodoviário, de que a venda de carros impulsionaria o desenvolvimento do país, enquanto outras tecnologias ficaram atrás. Só faltou o Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria à época, falou que ia revivar a Radiobras em detrimento de tecnologias mais modernas e que geram empregos que exigem maior nível de escolarização e especialização. De fato, é uma vergonha. Essas renúncias fiscais que o governo federal tem aceito e beneficiado setores de interesse de amigos, elas, na verdade, prejudicam o pequeno empreendedor. Sim. Elas prejudicam quem recebe o Bolsa Família, elas prejudicam quem ganha o salário. E é algo que vem... Vamos para a tréplica agora para a gente... É algo que vem desde antes, né? Do governo Lula 3, do Bolsonaro, do Temer, num histórico aí que coloca o lugar onde a gente está. Não. Volta para Dilma, volta para Lula 2, volta para Lula 1. Você acha que os impérios da educação das faculdades particulares foram erguidos como? Pois é. Vamos lá, Gustavo, pode complementar. Eu já era adulto quando o Lula assumiu teve o primeiro mandato. Eu lembro muito bem dessas coisas. Ao mesmo tempo que eu acho que é importante fazer a crítica, né? Porque de fato Fiespro, Uni são programas que foram gestados pela esquerda, né? Que ampliaram muito o poder dos tubarões da educação. É preciso que a gente defenda o processo de aumento do orçamento público para a educação, né? Para, portanto, a restrição, o fim de uma política de ajuste fiscal, para a gente conseguir de fato investir nesses setores. Beleza, vamos para a próxima aqui agora. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.